Olá, como calcular quantitativo para orçamento de uma obra? Muitas vezes o engenheiro vai ser contratado para fazer um orçamento de obra. Tem vários métodos de fazer isso, vou demonstrar os métodos e como que eu faço na prática o orçamento de uma obra. Claro, eu vou focar na parte de estruturas, porque é o meu trabalho, mas você pode fazer a mesma questão para orçamento da parte elétrica, hidráulica, parede e tudo mais. Bom, primeiro, muita gente vai perguntar, eu posso usar esse quantitativo básico para saber se meu projeto é econômico? E a resposta é não. E você nem deve buscar média para fazer comparação, porque cada obra tem um quantitativo ótimo dela. Cada obra é específica, não tem um padrão oficial. Okay? E o engenheiro deve buscar o quantitativo ideal para cada obra. E eu falo isso por quê? Porque não é porque, em média, você gasta 12 quilos por metro quadrado, que chegando em 12 quilos por metro quadrado está bom. Porque se for possível atingir 10, o ideal é atingir 10. Inclusive, entra a questão que se a média de consumo é 12 quilos por metro quadrado e assim que você chega na média você para, talvez nem toda obra você consiga chegar, então você sempre vai gastar mais do que a média, você sempre vai ser um engenheiro pior do que a média, ou no máximo na média. Tá? E a questão é, 1 a 2 quilos por metro quadrado de aço, muitas vezes já paga um projeto e sobra dinheiro, para estrutural como um todo. Então, não para chegar na média, isso não é justificativa para fazer de qualquer jeito, e na verdade isso é justificativa para o cliente não te contratar e buscar um engenheiro que pense em otimizar e não tenta ficar se prendendo a quantitativo. O objetivo desse vídeo é demonstrar como que um engenheiro que está fazendo um orçamento de um projeto pode encontrar o material gasto, e encontrar quanto que ele vai gastar como um todo numa obra mesmo, uma obra complexa. Agora uma questão, eu consigo fazer todo esse quantitativo aqui base sem um projeto estrutural? Porque você vai dizer, ok, mas isso aí é fácil, Gilberto, porque é só pegar o projeto estrutural, olhar o quantitativo e orçar pelo quantitativo. E isso não funciona adequadamente. Por quê? Bom, cada empresa vai ter método diferente de fazer orçamento. Eu quebrei em 6 métodos, talvez tenha algum outro um pouquinho diferente, ou variações nisso aqui, mas as regras básicas são, ou fazer um orçamento por estimativa, que é aquela questão, geralmente a gente gasta 0,18 metros cúbicos de concreto por metro quadrado, e daí faz estimativa baseado nisso. Próximo é fazer um pré-projeto para passar o valor da obra, ou seja, feito um dimensionamento base simplificado do projeto, e esse pré-dimensionamento base simplificado é usado para fazer o orçamento. Método 3, fazer o projeto inteiro para aí passar o valor da obra. Método 4, muitas vezes não vai ter engenheiro que faça o projeto estrutural, para que você faça o orçamento do projeto, o cliente tem que te passar, da execução do projeto, você vai exigir que o cliente te passe o projeto estrutural pronto, que você já tem o quantitativo ali e é só orçar pelo quantitativo. Método 5 é fornecer apenas a mão de obra, então o cliente chega para você e fala, quanto você cobra para fazer um prédio desse porte com tantos andares e tudo mais? E passa o orçamento baseado nisso, só da mão de obra, o cliente que se vira para comprar o aço, então ele que busque um engenheiro que faça o projeto estrutural adequado para economizar por nisso, ou cobrar por consumo de material. Quanto que você cobra o seu projeto? Para executar o projeto no caso. Eu cobro R$30 por quilo de aço no projeto. E aí entra a questão que quanto mais aço ficar no final, mais caro você vai cobrar, isso que vai depender de cada caso. Agora entra a questão, se eu for utilizar o método 1, eu tenho um problema, que ele é pouco preciso. Porque se eu vou estimar, eu vou sempre considerar 12 quilos por metro quadrado. Mas toda obra tem 12 quilos? Não, algumas tem menos, algumas tem mais. E isso pode gerar prejuízo se o chute for mal feito. Daí você fala, já sei, eu vou colocar 14 quilos por metro quadrado e não tenho prejuízo. Pode ter mais prejuízo ainda. Por quê? Porque se for feita uma estimativa só de um orçamento, o que vai acontecer é que você vai ter concorrentes também. E daí, se você está usando esse método de estimativa, mas o seu concorrente analisa o custo da obra, toda vez que o consumo da obra for, sei lá, 10, 11 quilos, ele vai passar um preço muito menor e você vai perder todas as obras que você pensaria que teria economizado. Só que quando o quantitativo maior for gastar, sei lá, 14, 15, 16 quilos, aí o preço dele vai ficar mais caro, o seu vai ser a mesma coisa e aí você vai ganhar o cliente que vai te dar um prejuízo. Entendido? Então, esse orçamento por estimativa tem essa desvantagem. O pré-projeto evita esse prejuízo, porque dá uma estimativa muito boa, dependendo da qualidade do engenheiro, claro, do consumo dos materiais,
só que gasta tempo, precisa de um engenheiro para fazer esse pré-orçamento, um engenheiro que entenda do sistema estrutural que vai ser aplicado, mas aumenta a precisão e evita prejuízos, ok? Facilita fechar orçamentos. O método 3 é tipo o método 2 exagerado ao limite, que é o quê? Que é fazer o projeto inteiro. Então, um cliente chegou e falou que quer fazer um prédio. Então, a empresa vai lá, faz um projeto inteiro para saber o quantitativo e daí gasta muito tempo para fazer esse projeto, atrasa o orçamento, mas ela sabe exatamente quanto que vai gastar. O método 4, você vai estar perdendo clientes, porque o cliente vai chegar e falar, eu quero fazer a obra com vocês. Você responde, você já tem um projeto estrutural? Se o cliente disser que não, você perdeu o cliente. O método 5 é a mesma coisa. E, além disso, o método 4 e 5 tem uma desvantagem, porque se você exige um projeto que o cliente chegue com um projeto estrutural, você vai estar pegando um projeto de um engenheiro que você não conhece, muitas vezes pode ser um projeto mal feito, muitas vezes pode ser um projeto que não está bem detalhado, então tem essa desvantagem. E a questão 6 de cobrar por consumo material, pode fazer o cliente suspeitar de você que você está colocando muito material. Eu já vi várias empresas que fazem isso. Quanto que custa para fazer um galpão? Ah, a gente cobra 30 quilos por metro quadrado, 30 reais por quilo. Okay? Então, se o galpão vai pesar 1 tonelada, a gente cobra 30 mil reais. Se vai pesar 10 toneladas, a gente cobra 300 mil reais. Então, o cliente vai pensar, mesmo que você faça ou não, mas ele vai pensar assim, esse cara tem o incentivo de colocar mais aço, ou pagar para o engenheiro colocar mais aço. Conversar com o engenheiro para achar, simplifica aqui, coloca o mesmo perfil de fora a fora, mesmo seja mais caro, para que ele ganhe mais. Entendido a situação? Pois é. Então, a questão é, na prática, as opções mais utilizadas no mercado é a 1, a 2 e a 5. E muitas vezes as empresas escolhem a opção 1 ou 5, pois não tem equipe qualificada para fazer a opção 2. Ou seja, muitas empresas, quando um cliente chega, elas não têm engenheiro, não têm equipe técnica, tudo mais, falam assim, você vê muito pedreiro falando isso, quando você cobra, eu cobro R$750 por metro quadrado, só a mão de obra, ou seja, o material você que pague, ok? Mas esse é meu preço da mão de obra. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que ele vai ter que executar o projeto de um engenheiro de fora, ele pode perder clientes, porque o cliente queria fazer a obra inteira e tudo mais, então o cliente vai ter que se responsabilizar mais, vai dar complicação para o cliente e o lucro dele é menor por causa disso. A opção 1 também, o problema é que é pouco preciso e pode gerar prejuízo se o chute for mal feito, então tem esse problema. E, por final, a questão 2, tem a questão, né, que gasta tempo, beleza, e aumenta a precisão e evita prejuízos, mas precisa de engenheiro, ok? Mas precisa, entra a questão, mas precisa não engenheiro, mas precisa engenharia, não é engenheiro, porque tem muito engenheiro que não entende de engenharia. Tá? Então, a questão crítica é que, sendo o método 2 o ideal por evitar prejuízo, garantir uma melhor qualificação do projeto, garantir uma melhor precisão dos orçamentos e aumentar a gama do que você vende, porque você vai vender para o cliente seguinte, você tem o terreno lá, beleza, você me dá o dinheiro, eu vou lá e construo. Você não precisa se preocupar, não precisa ficar com dor de cabeça de como que vai ser o projeto, quem que vai fazer o projeto, quem que vai fazer tudo. Não, você entregou para a gente se vira, a gente se estressa. Okay? Essa que é a vantagem da opção 2. Só a questão é, a qualidade de um engenheiro orçamentista é medida pela capacidade e velocidade dele de aplicar a opção 2. Porque a opção 5 nem precisa de equipe, nem precisa de escritório. É só um empreiteiro, que sei lá, tem um terreno lá que ele deixa algumas coisas, tem um galpãozinho que ele deixa as ferramentas, mas ele só passa o orçamento conversando direto com o cliente. A opção 1 pode ser uma pessoa com ensino médio, uma pessoa curso de administração, uma coisa do tipo, que tem uma planilha lá e ela sabe mexer na planilha. Agora, a opção 2 para passar orçamento tem que ser um engenheiro para que seja feito um orçamento de qualidade. E entra a questão, a qualidade de um orçamentista é medida pela capacidade e velocidade dele aplicar a opção 2. E sabe o que significa qualidade? O salário de um orçamentista é medido pela capacidade e velocidade dele de aplicar a opção 2. Então eu vou demonstrar como que eu aplico isso em uma obra e como que isso pode ser feito em qualquer sistema estrutural que você, ou no caso, que o orçamentista saiba projetar, mas sem necessidade de projetar toda a obra, sem gastar todo o tempo que gastaria para projetar toda a obra. Como que a gente faz isso na prática então? Primeiro, analisa o projeto e faz estimativa de vão, altura e área. 2. Determina o sistema estrutural.
e quais elementos serão utilizados na obra. 3. Faz um pré-dimensionamento do primeiro elemento e quantitativo pelo pré-dimensionamento. 4. Faz o pré-dimensionamento do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo e do 29º elemento. Ok? E agora, uma simplificação que pode ser feita é que se o elemento pode ser substituído por 2 elementos equivalentes com metade do tamanho cada, isso pode ser simplificado em um mega elemento. Como assim? Imagina que eu tenho um pilar de 20 por 40. Desculpa, pilar 20 por 40 nunca, já tem um vídeo meu sobre. Imagina que tem um pilar, sei lá, de 25 por 40. Ok. Mas 2 pilares de 25 por 40 não funcionam igual um pilar de 25 por 80 para cargas gravitacionais? Sim, tem uma variação em rigidez a momentos, tudo mais, mas em rigidez a vento, mas se for pensar um pilar que tem função puramente gravitacional, não é o pilar do núcleo rígido, 2 pilares de 25 por 40, um pilar de 25 por 80 é a mesma coisa. É o mesmo volume de concreto, é a mesma resistência à compressão se tiver o mesmo consumo de aço. Ok? Então a gente pode simplificar em um mega elemento. Entendido? Então eu vou demonstrar na prática isso aqui, e não só vou demonstrar na prática, porque eu vou demonstrar numa casinha. Não, eu vou demonstrar aqui, ó, em um prédio. Ok? Peguei uma planta de um prédio do site teoalida.com. Um site bem bom, tem muita informação aqui, ó. Tá? Teoalida está em inglês, sim, mas aprenda inglês. Aqui em arquitetura, ele tem muitos exemplos de projetos, muita noção boa para você entender sobre arquitetura. Ok? E plantas tudo mais. Eu peguei a planta porque ele já disponibiliza uma planta base, a gente pode usar ela como ideia, é uma planta de uns bem boa de trabalhar para esses casos. Então, eu copiei isso aqui, abri o meu Paint e joguei ela aqui. Beleza. Tá? Aqui temos só uma planta, então eu vou imaginar alguns dados adicionais, vou colocar algumas informações adicionais que a gente pode usar como base. Deixa eu aumentar o texto aqui. Vamos lá, então. Primeira coisa, vamos imaginar que quantia de andares. Quantia de andares é um prédio de 8 andares. E isso aqui é perfeitamente possível fazer, e eu vou fazer nesse vídeo o orçamento inteiro desse projeto, da estrutura desse projeto. Ok? Próxima questão que eu tenho seria pé esquerdo, né? Pé esquerdo, a distância de eixo a eixo entre cada andar. Vou imaginar que seja 2,90 metros nesse caso. Cada projeto vai ser diferente, só para demonstrar uma ideia. Próxima questão agora que eu tenho, tá? Porque isso aqui já me dá uma ideia bem boa. Tá? O que eu tenho que determinar agora é o seguinte: quais são os vãos que eu tenho que trabalhar, qual que é o pior vão que eu tenho que trabalhar, tanto para a laje quanto para a viga, igual eu falo no meu vídeo de pré-dimensionamento. E a questão aqui é o seguinte: olhando essa planta aqui, eu vejo o quê? Que os maiores cômodos são a sala, que se eu tiver uma laje aqui vai ser uma laje bem grande para vencer esse vão, ou se for esse vão também vai ser um vão bem grande, mesmo seja bidirecional, o vão continua existindo, ok? E eu também vejo o quê? Que nesse sentido aqui, ó, aqui nesse quarto tem um vão de 3,5 metros, que pode ser o maior vão. Tá? É um apartamento de 4 quartos, mas de quartos pequenos e mais, é um apartamento de 4 quartos. Então a questão é, aqui esse vão de 3,5 metros provavelmente será o pior. Dependendo do caso, né, imagina que eu vou fazer isso lá com concreto armado, porque entra a questão. Quando eu peguei esse sistema 1 e 2 aqui, ó, analisei o projeto, ok. Determinar o sistema estrutural, digamos que eu escolho concreto armado, que é comum para um prédio no Brasil. Tá? Provavelmente eu poderia ter uma viga aqui, ó, certo? E se eu tiver uma viga aqui, um vão aqui vai ser 3 metros. Um viga vai ser um vão de 4 metros, não é um vão absurdo. Okay? Então, o que vai acontecer é que eu tenho um vão de 3,5 metros, mas todo o restante é tipo 1,5 metro, 2,5 metros, 2,5 metros. Aqui eu tenho um vão de 3 metros, né, porque eu vou colocar uma viga aqui. Tá? Aqui eu tenho um vão de 2,5 metros. Aqui eu tenho um vão de 3 metros. Então eu crio um padrão, que é o quê? Que o meu vão médio é de 3 metros. Beleza? Então eu vou colocar aqui o seguinte, ó, vão, né? Vão da laje, né? Mesmo que eu coloque um pouco de folga, vão da laje 3,00 metros. Eu tenho uma laje só que passa disso, mas tem vários que ficam abaixo. Então, tá tranquilo isso aqui ainda. Próxima questão que eu tenho. Eu vou ocupar vão da viga. Bom, na sala ali, ó, eu tinha aquele vão de 1,5 do banheiro, mais 2,5 aqui do quarto, daria 4 metros. Então, 4,00 metros, que seria o vão da viga como base. Talvez tenha algumas vigas menores, mas geralmente nas vigas a gente arredonda pelo pior caso, até porque nem sempre eu vou ter pilares em todas as esquinas e tudo mais. Ok? Tá? Mas não vou tentar vencer um vão muito grande se não for necessário. Entendido? E claro, a viga pode ter uma função de contraventamento também, não grande, mas pode ter uma função. Então, essas questões são importantes. Agora, eu peguei uma planilha do Excel limpa, ok? A única coisa que eu coloquei aqui foi o título, quantitativo de obra predial. Eu vim aqui, mesclei as células e escrevi isso. Agora, como que eu vou fazer esse quantitativo? Bom,
Vamos pegar aqui, ó, só vou mostrar aqui, vou usar minhas planilhas como base, você pode usar tranquilamente para esse caso, pegar uma planilha de laje, por exemplo. Ok? Como que eu vou fazer isso? Assim, ó. Vou imaginar que eu vou trabalhar com laje treliçada, o que não tem nada que impede de usar um prédio. Tem muitos prédios sendo executados com laje treliçada. Então, vamos imaginar aqui, eu mostrei como base, deixar preparado, mas vamos imaginar que eu tenho uma laje com vão de 3 metros. Isso é aquela questão básica, que provavelmente eu vou ter essa laje aqui tranquilamente. A altura total de 12, a altura da capa de 4 centímetros. Beleza. Espaçamento das vigotas, vamos imaginar 39 centímetros, com enchimento de 30, né? E a vigota com 9, geralmente a vigota tem 9 porque ela tem a base de 12 ou 13, mas o enchimento mata um pouco, vai ficar com os 9. Densidade do enchimento do isopor em torno de 15 kg por metro quadrado, tá? Malha normal e tudo mais. Agora entra a questão. Uma carga permanente de 150 kg por metro quadrado é o padrão para apartamentos. A sobrecarga é o padrão, né? Carga permanente varia, mas 150 é uma média, não para usar em projeto final, mas uma ideia base, porque um projeto bem feito pode ter um valor menor aqui e uma execução mal feita pode gerar um valor maior aqui, tá? Então isso aqui tem que ser bem planejado, certo? É ficar 25, usual para um projeto, para um prédio, ok, uma 38L. Agora entra a questão, se eu deixar 28 dias escorados, é uma questão de apartamento, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, que essa laje aqui, ó, eu posso trabalhar, e entra a questão, um ferro de 4.2 no reforço já resiste, tá? Imaginando um apoio em gasto distribuído. Por que eu estou construindo apoio em gasto? Porque muitos não se apoio em apoio, muitos não se em gasto, então eu estou tirando uma média para ficar tipo um apoio em gasto, ok? E aqui entra a questão, com esse reforço aqui com base, a minha estrutura vai resistir, talvez alguns precisem um pouquinho mais de aço, outros não precisam menos, então vai dar na média, entendido? E agora entra a questão, aqui dentro do projeto, está dizendo aqui, ó, área total, 461 metros quadrados. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, dentro do nosso planilha aqui, ó, vamos lá, item, laje, ok? Área, ok? Porque a próxima questão aqui, ó, vai ser quanto de área que eu tenho da laje, ou quantidade, ok? Tá? Então, quantidade de laje, eu tenho 471 metros quadrados, eu tenho igual a 461 metros quadrados de laje, só que com 8 andares, eu tenho 3.688 metros quadrados de laje. Entendido a situação? Então, essa que é a primeira questão. Agora, próxima questão, consumo, concreto aqui, ó, concreto, beleza, tá? Quanto de concreto eu vou gastar por metro quadrado, concreto por unidade, ok? Para cada unidade da laje, ou seja, 1 metro quadrado da laje, quanto que eu vou gastar? E aqui entra a questão, eu vou calcular isso aqui mesmo, tá? Por causa do planilha e tudo mais. Já tenho uma ideia base, mas a regra base é o quê? Vou fazer aqui a conta. Vamos lá, eu tenho uma capa de 4 centímetros, 0,04, mais uma nervura de 8 centímetros com 9 de largura dividido a cada 39. E claro, na base eu tenho um alargamento de 3 centímetros, geralmente também tem os 3 de altura. Ou seja, eu tenho um quadrado de 3 por 3 a cada 39 centímetros. Ok? Isso vai me dar um consumo total de concreto de 0,0607, ou seja, 0,061 aqui. Tá? Sempre tem um diferencial e tudo mais, igual a 0,061. Beleza. Então, esse é meu consumo de concreto. Agora, aço por unidade. Okay? Aço ou vergalhão, né, por unidade. Beleza. Tá? Vergalhão aqui por unidade. Beleza. Então, como que eu vou estimar isso aqui? Bem simples. Primeiro, eu tenho uma malha, não tenho? Sim, eu tenho uma malha. 3,4 cada 15. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. 3,4 vezes 3,4 sobre 162 vai ser o quilo por metro do vergalhão. 71 gramas. Só que eu tenho o vergalhão a cada metro, não, a cada 15. Então eu divido por 0,15. Vai dar 0,47, só que entra a questão, é uma malha nos dois eixos, então vezes 2, daria 0,95 kg por metro quadrado. Então minha malha base eu sei que pesa 0,95 kg por metro quadrado. Então a gente volta para cá, para a nossa tabela aqui, ó. Então primeiro, 0,095, aqui posso arredondar para cima e considerar 0,096, 952 considerar, tá, beleza. Então essa é a primeira questão. Agora, eu não tenho reforços? Sim, eu tenho reforços. Primeira questão, eu tenho a treliça 8L, certo? Tá? A treliça 8L, só para ter uma noção, mas ela pesa, tá claro, isso aqui tem que analisar para cada um, pode usar, mas ela pesa 735 gramas. Tem tabela na internet, mas não é difícil de achar, se você souber pesquisar.
Então, mais. Minha treliça tem 0,735 quilos. Só que eu tenho uma treliça a cada 39 centímetros. Então, sobre 0,39, entendeu? Tá? Agora entra outra questão. Eu tenho um reforço, que é um ferro 4,2. Então, mais 4,2 ao quadrado sobre 162 a cada 39. Só que entra outra questão. Eu tenho um reforço, um ferro de 6,3. Então, mais 6,3 ao quadrado sobre 162 a cada 39, só que com uma diferença, que o reforço negativo eu não coloco de fora a fora. Eu vou usar geralmente 25% do vão, não muito mais que isso. Então, vezes 0,25. Então, o consumo de vergalhão da laje com base vai ser em torno de 2,4 quilos por metro quadrado. Ok? Tá? Tem um monte de gente que vai pegar isso aqui e fazer isso aqui, ó, quilos dividido por concreto para dar 39, isso que não importa. Tá? Ignore isso, não faça quantitativo, isso que não importa. Agora, outros itens, vou colocar outros aqui, ó, porque eu vou ter um outro item que eu tenho que preocupar, que é o quê? Que é outros elementos que eu posso ter. E nesse caso vai ser o quê? O isopor. Como que eu vou saber quanto isopor vou gastar? Bem simples. Cada bloco de isopor tem 1 metro, então 1 sobre 0,39. E vai dar 2,56, e aqui entra a questão 2,564, vou fazer a seguinte situação aqui, ó. Ok, 2,56, então, 2,57 isopor, tabela de isopor por metro quadrado. Tá? Isso aqui é uma questão especial, mas vou deixar anotado assim. Tá? Agora entra a questão. Metro cúbico por metro, o metro cúbico total da obra. Porque isso aqui, se eu tenho essas informações, é bem fácil calcular. Então, vai ser o quê? Quantidade multiplicado por metro cúbico. Tá? Geralmente, no concreto, a gente coloca uma folga tipo de 5%. Não precisa muito mais que isso no concreto. Então, eu sei que para a laje, como um todo, eu vou gastar 236 metros quadrados. Metros cúbicos, desculpe. Tá? E vergalhão total. Quantos quilos de vergalhão eu vou gastar no total? Vergalhão por metro quadrado, multiplicado pela quantia, 8,910. Geralmente, no vergalhão, como tem transpasse e tudo mais, a gente coloca 10% de folga. Ok? E daí eu vou deixar outros aqui, que eu vou precisar, infelizmente, colocar outros valores aqui, porque alguns vão ser diferentes. Tá? Então, outros total aqui, ó. Outros total, né? Eu vou colocar o quê? Basicamente aquela questão de 1 cada 0,39, né? Vezes 3,688. Né? Então, esse é o quê? 9.456. Geralmente, isopor a gente não coloca muita folga, porque apesar de alguns quebrarem são pouca coisa, vou colocar 5% de folga, vai estar tranquilo. Então, 9.929, vou colocar aqui, ó, 9.900 tabelas de isopor. Beleza? Então, esse é o primeiro quantitativo, e eu sei que minha laje inteira vai estar aqui. Agora, próximo, viga. Se quiser, depende do caso aqui, que vai depender de cada engenheiro como que ele vai fazer, mas você pode colocar a seguinte situação aqui, ó. Eu já não coloco, mas unidade, ok? Tá, unidade aqui, unidade aqui, ó, vai ser o quê? Isso aqui vai ser metro quadrado. A viga vai ser, não vai ser metro quadrado, vai ser metro, ok? Porque para viga não é metro quadrado, é metro. Eu vou gastar quantos metros de viga, beleza? Tá? Aqui a gente começa a discutir um pouco, porque isso aqui vai depender, o projeto pode dar uma diferença. Mas o que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó, aqui eu tenho 23 metros de largura, ok? Então o que eu posso desenhar em preto, por exemplo, desenhar, digamos, meio apartamento. Tá? A primeira coisa que geralmente é feito é que eu vou ter uma viga de contorno da obra. E eu vou desenhar em um apartamento, desenhar esse apartamento aqui, ó, que tem 4 para os dois lados, mas o mesmo para todos. Então, digamos que eu passar uma viga aqui, ó, certo? Passei uma viga aqui, 13,5 mais 1,5, 5 mais 2,5, 7,5. Beleza, daqui eu tenho outro, 7,5, 7,5, 15. Dependendo do caso, eu posso ter uma outra viga aqui, ok? Tá? No caso, tem uma viga que vem até aqui, ou se tiver um pilar aqui, né? Aqui tem uma viga aqui, e daqui eu vou ter uma laje, digamos, que vai ficar aqui, certo? Então aqui deu 7,5 igual, porque eu passei uma viga igual. E aqui eu tenho uma quarta viga. Então, no eixo X aqui, quem sabe 30 metros. Aqui, mais uma viga, 32, eixo Y, né? 32,5 agora. Tá? Agora, a próxima situação. No outro eixo, aqui deu 32,5. Ok. Aqui, ó, 2,5 mais 2,5, deu 37,5, mais 3,5, 41. Ok, digamos que eu vou ter uma viga intermediária aqui também. 41, vai dar aqui 41, 46, 49,5. E digamos que eu vou ter mais uma viga aqui também. Depende de cada caso, as vigas não são necessárias, mas vou desenhar assim só para você entender. Tá? Então aqui deu 3,5 mais 2,5, que tem uma pequena diferença, vou imaginar 49,5, vou imaginar mais 1,50 m, mais 6, 56 metros
por viga. E aqui também a mesma coisa, né? Vou passar uma viga aqui, dependendo do caso da viga aqui, eu posso até passá-la aqui, ó, de fora a fora. Então eu estava com 56 mais 11,5, 67,5. Tem mais vigas que eu preciso? Pro apartamento, depois o pessoal intermediário, tá? 67,5. Então aqui tem mais uma viga, quem sabe, ó, 70,5, ok? E dependendo do caso, aqui eu posso passar uma viga também, 70,5 mais 2,5, 73 metros por apartamento. Então, 73 metros, tá? E agora tem uma questão, aqui também é uma viga, aqui também posso passar uma viga, ok? Tá? 73 metros aqui, mais 3, mais 2,5, mais essa região aqui, imaginar que vai ser mais um meio metro de diferença daqui até aqui, ó, ou 1 metro aqui, ó. Então, 3, 2,5, 5,5, mais 1, imaginando aqui, ó, essa diferença, tá? Vai dar 6,5, então mais 6,5, ok? Então, essas são nossas vigas como um todo. E se eu tiver um balanço aqui e tudo mais, vou mostrar mais 1 metro aqui. Então, aqui, por caso, posso ter viga ou não de densidade aqui. Ou posso colocar só por questão de pingadeira aqui, ó. Mais uma viga aqui, considerar mais 2,5 metros, beleza. Então, cada apartamento são 83 metros quadrados. 3 metros de viga, desculpe. Vezes 4, tá? Então, aqui foi 332 metros de viga. O que mais que eu vou gastar de viga? Bom, provavelmente eu vou ter uma viga aqui, ó, de fora a fora, certo? Tá? E imagina que eu tenho, o prédio tem 23 metros, aqui tem um desconto aqui e tudo mais, mas eu tenho balanço, então imagina mais 22 metros de viga. Então, mais 22 metros de viga como um todo. Tá? E aqui eu considerei essa viga intermediária. Tem alguma outra viga? Bom, provavelmente aqui eu vou ter um núcleo rígido, então não vai ter viga. Tá? Dependendo do caso, aqui eu tenho uma viga, e aqui eu tenho uma viga, né? Aqui eu tenho uma viga também intermediária, e aqui eu tenho outra viga. Então, mais 3, 6, 9 metros. Então, mais 9 metros de viga. Então, cada andar vai ter 363 metros de viga. Tem como reduzir bastante isso aqui, mas só demonstrar uma situação que diz ele como base. Então, metros de viga, 363 metros de viga. Ok? Tá, então, essa é a nossa ideia base. Agora, laje eu preciso mais? Não, não preciso mais. Ok? Se eu ver a laje e tudo mais, ok. Agora a gente vai entrar na situação. Eu vou pegar a nossa planilha de viga. Eu vou calcular. Ok? Tá, agora entra a questão. Qual que seria a minha pior viga? Qual que viga vai pegar mais carga? Porque por mais que eu tenha um vão de 4 metros de viga, sim, mas como eu tenho várias vigas aqui, tá? Aí entra a questão. Aí se eu tirar algumas vigas, ok, eu estou reduzindo o consumo, não estou piorando a situação, então não é um problema, tá? Mas provavelmente aqui, ó, essa viga aqui vai ter um vão de 4 metros aproximadamente, imagina que tem um pilar aqui, né? Tá, uma ideia base, tá? Mas aqui eu vou ter uma área de influência de 3 metros, mais 2 metros aqui, imaginando 5 metros, ela pega metade, daria 2,5 metros. Eu tenho alguma viga com um vão maior do que isso? Não, tá? Provavelmente não, porque com todos os instantes eu posso colocar pilares à vontade. Então eu vou pegar aqui, ó, 13,2, tirar a média de 2,5. Então eu vou calcular uma viga assim de situação, ó. Uma viga, princípio 14,40, depois a gente vai otimizar isso aqui, tá? Um complemento posso trabalhar com 2 centímetros, tá? A altura da parede em cima, vamos dizer o que? Vai ser 290 menos a altura da viga. Eu não sei quanto que vai ser ainda, tá? Agora entra a questão. Esse 4 metros é eixo a eixo, certo? 1,5 eixo a eixo. Então eu vou considerar o quê? Imagina que o celular tenha 20, né? Não sei se o espessor do pilar igual ainda no final, mas 20, 20, e o vão dela vai ser o quê? 380, certo? Tá? E essa viga tem continuidade, pelo menos para um lado, então considerar pelo menos um apoio em gasto distribuído. Ok? Beleza, então aqui foi. Carga extra, a princípio, não vai ter, ok? Não tem carga concentrada, não vai ter uma viga chegando nela, imagina que eu vou ter um pilar aqui, vai ser só uma viga que suporta a laje, tecnicamente nem parede ela tem. Ok, então aqui seria 0, tá? Talvez tenha alguma outra viga maior aqui, ó. Dependendo do caso, essa viga aqui, ó, tem parede, mas não tem laje. Então, essa aqui eu posso considerar 0 de parede. Depois comparo com outra para encontrar a viga pior e até posso usar uma média ou usar o pior caso. Tá? Laje colaborante, a princípio não estou usando laje triçada, a gente geralmente não usa laje colaborante, a não ser que realmente precise. Tá? Existe emenda não, concretagem não. Ok. FCK, 25 a princípio, FYK 500, isso aqui é normal. Comprimento 2 centímetros, largura de laje, 2,5 metros. Aqui é 15, aqui é 15, espessor da laje, uma laje de 12 centímetros, né? E o enchimento da laje. Bom, eu sei que eu tenho um consumo de concreto, sei que eu tenho um consumo de concreto aqui, ó, 0,061. Então eu faço o seguinte aqui, ó, isso aqui dividido pela laje de 12, dá 0,5003 ou 51%, ok? E o enchimento vai permanecer a mesma coisa. Uma viga dessas, o que ela precisa de armadura? Bom, se eu colocar para uma barra de 10 aqui, né? Ok? Ela precisa o quê? 2 ferros 10 no positivo, 3 10 no negativo, só que, claro, lembrando da situação que negativo não precisa ser de fora a fora, pode ser uma pequena região, ok? E estribos de 5 cada 20 para ter uma ideia base, ok? Tá? Agora, vou imaginar alguma outra viga, eu posso pegar as piores vigas, tá? Pode ser essa, talvez, tá? Mas talvez essa viga aqui seja mais crítico, se bem que aqui eu posso ter um pilar intermediário, o vão vai ser pequeno, então não é questão, tá?
Aqui, também não tem nenhum vão grande, eu posso ter um pilar aqui, né? Só que daí vai gerar um vão de 5 metros aqui, então ao invés disso posso ter um pilar, digamos, nessa região aqui, ó, e a viga tem que ver se um vão de 4 metros. Daí, claro, ela tem menos área de influência de laje, mas pode ser uma questão que essa viga vai ser mais crítica, inclusive ela tem uma viga chegando nela. Então, vamos fazer a seguinte situação aqui. Imaginar essa viga aqui do lado também e comparar. Porque essa viga aqui seria tipo 2 ferros de 10, 2 ferros de 10. Até que não precisa 3, mas eu posso reduzir, porque vai ser uma pequena região com 3 ferros de 10, mas não pode ser até, no caso, ferro de 8 ou ferro de 5. Então, imagina essa outra viga, que também tem o vão de 13,80, que imagina o mesmo vão. Tá? Com 14,40 ela passou. Será que eu não poderia ter feito essa viga menor? Poderia ter feito a estrutura com viga de 35? Passaria com 35, só que um pouco mais de aço. Com 30, passaria com 30, só que um pouco mais de aço, a flecha começa a ficar complicada. Ele não está tendo problema, mas talvez outra viga tenha. Tá? Mas a princípio, com base, vamos considerar 40 aqui, que vai ser tranquilo. Até porque o VIG 40 tem várias vantagens, tem até um vídeo sobre o VIG 1440. Mas vamos imaginar essa outra laje aqui, ó. Eu tenho 2 metros, mais 1,5 m, então eu tenho quanto? Eu tenho 1,65 m de média de largura de laje suportada. Ok? Tá? Então, vamos mesmo no mais, só que aqui eu tenho parede. De quanto? Bom, vai ser basicamente 290 menos a altura da parede. Tá? E, inclusive, entra a questão que eu posso usar tijolo de 9. Não preciso deixar a viga da espessura da parede. Se tiver forro, fica escondido no forro. Posso usar um tijolo de 9 tranquilamente. Ok? Tá? E o que vai acontecer com essa viga? Ela tem praticamente a mesma armadura. Pode ver que teve uma pequena diferença, tipo, um pouquinho mais positivo, mas é praticamente a mesma coisa. Só que entra uma questão. Essa viga tem uma outra viga chegando nela. Que carga tem essa viga? A gente pode até estimar isso aqui, mas eu tenho o quê? Eu tenho 160 kg por metro quadrado da parede, né? Vezes 2,5 m de altura de parede, mais uma viga de 14 vezes 40 vezes 2,5, é uma viga secundária, provavelmente. Tá? O que vai acontecer? Uma carga média aqui de uns 540 kg por metro aqui, ó, tá? E sendo banheiro de 1 metro, até o banheiro aqui, ó, ele tem 1,5 m cada, vezes 3 metros, só que vai metade para cada lado, 2, então tem uma carga de 810 kg, então uma carga extra aqui, ó, de 0,81, em torno de 1 metro do apoio ali, 1,20 m do apoio, imaginando, aqui, ó, tá? Então, dependendo do caso, se eu vou ter uma viga pior da obra, pode ter 3 ferros de 10. Tá? Essa é tipo a pior viga da obra. Consigo fazer ela mais baixa aqui, se eu fizer uma viga de 35? 35 até vai. 30 vai? Não, vai dar uma flecha em cima do limite. Então, no meu caso, podemos trabalhar com 40. E apesar de saber que tem uma viga que vai precisar 3 ferros de 10, eu vejo que vários outros vai passar com 2 de 10 tranquilamente. E eu posso orçar aqui como? Aqui, ó. Então, viga, 33 metros quadrados, ok. Concreto, 14 vezes 0,4. 0,056. Vergalhão, bom, eu sei que eu posso usar estribo 5 cada 20 aqui tranquilamente, então vai ser o quê? Tá, não tem por que colocar mais que isso, está passando com 22 tranquilamente, até porque estribo é bem pouco solicitado num prédio normal, a não ser em viga de transição, coisa do tipo. Eu vou ter o quê? Primeiro, o estribo é um ferro de 5, 5 ao quadrado sobre 1,62. Só que entra a questão, se eu tenho uma viga 14 por 40, eu posso multiplicar para ter o tamanho do estribo por 0,14 mais 0,40 vezes 2, porque o estribo vai e volta. O cobrimento é que eu gasto na dobra depois para terminar, porque o estribo não é um quadrado. Ele é um quadrado e daí com o estribo quadrado faço mais uma dobrinha de 7 para cada lado, o que vai dar basicamente o cobrimento, ok? E eu tenho um estribo, digamos, cada 20. Poderia trabalhar cada 22 e tudo mais, mas eu preciso trabalhar cada 20 por simplificação. Então, por metro de viga, eu gasto 830 gramas de estribo, só que eu tenho mais 4 ferros de 10 ao quadrado sobre 1,62. Então, o peso total da viga, 3,3 quilos por metro quadrado. Outros, não. Metro cúbico total da obra, então, vai estar aqui, ó, eu vou gastar 21 metros cúbicos de viga, só que aqui entra a questão, é 363 em 8 andares, é 2.904, ok? E o total de aço aqui, ó, espera aí, vergalhão total, tá puxado aqui, ó, vergalhão total tá aqui, ó, 10.549 quilos, ok? Tem outros? Não, não tem. Agora entra a questão específica que eu tenho dessa obra. Eu tenho uma escada, correto? Sim, eu tenho uma escada aqui. Eu não sei, não está marcado o vão exato dela, mas imaginando 2,90 m. Imaginando então a primeira questão, um patamar de 1,20 m, mais, aqui geralmente eu coloco, até posso colocar uma viga no patamar, aqui se tiver um pilar rígido posso colocar uma viga no patamar, e tem um vão bem pequeno essa escada. Então, voltando para cá. Vou imaginar que eu tenha 8 degraus de 28 centímetros. Normal, uma escada de 8 degraus, o vão vai ser 2,24 m. Então, dependendo do caso aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso ter uma viga aqui intermediária e outra viga aqui intermediária, e minha laje tem que ver se o vão entre cada degrau aqui, ó. E 8 degraus, só com 18 de altura, que é uma altura normal de degrau, já vem 5,44, né? Vai dar tipo 2,88, ok.
faz 1 centímetro a mais, essa escada encaixa. Tá? Mas, ou mesmo que eu faça só 9 degraus, sei lá, 27, ainda assim vai dar 2,43 metros. O que eu vou fazer aqui é simples. Calculo uma escada para vencer o vão de 2,43. E não tem por que vencer um vão que mais 2,43. Não, vou fazer uma escada pequena para vencer um vão pequeno. Não tem por que vencer um vão grande de graça. Ok? Então, escada com concreto armado, 2,43 metros. A altura da escada vai ser 1,45 m. Largura, 1,5 m ali pelo desenho. Ok? E espessura. Tá ok? Não tem questão. Vou colocar 28 dias aqui, não tem por que colocar mais. Quero, por exemplo, posso manter aqui, ficar 25, ok? Contra flecha. Se eu não colocar contra flecha e eu colocar só uma escada de base reta normal, o que eu vou ter aqui? A espessura aqui, posso ter lá com menos. Altura degrau, no caso vai ser 9 degraus, imagina que eu trabalho com 9 degraus, sobre, 145 sobre 9 degraus. Vai dar 16 centímetros cada degrau, tranquilo. Então, escada de base reta, beleza. Apoio, ok? Tá? Essa escada, que espessura ela precisa? 12 ela passa. 11 ela começa a falar. Agora entra a questão. E se eu aplicar um contraflash, esses casos lá de 2 centímetros? 2 centímetros é muito, 1,5 centímetro. 1,5 centímetro ainda é muito, mas se eu reduzir a espessura, ainda é muito. Se eu aplicar 1 centímetro contra flecha, beleza. Então, vou fazer uma escada de 10, comprimento de 2, tá? E qual que vai ser a armadura? Até que eu tenho que colocar até aqui, ok, tá? Mas a questão é, eu posso colocar tipo um ferro de 8, cada 17 nessa escada, tá tranquilo. Por quê? Porque o vão é pequeno, ok? Tá? E, inclusive, a questão é que no patamar, se for usar uma viga aqui, ó, eu posso fazer o quê? Uma laje nesse sentido aqui. Entendido? Tá? Daí eu evito apoiar nessa viga aqui, eu nem precisaria de viga aqui, né? Pode ser uma viga mínima aqui, tá tranquilo. Mal bem a laje está na área aqui, não preciso recontar ela. Tá? E agora entra a questão, como que eu vou fazer o quantitativo dessa escada? Voltamos para cá. Então vamos lá, peraí, voltamos para a planilha de viga, foi aqui, beleza, posso salvar aqui e tudo mais, ok. Escada, unidade, considerar, sei lá, metros quadrados de escada. Qual que é a quantidade de escadas? Bom, eu tenho 2,43 metros vezes 1,5 m, só que é uma escada que vai, uma escada que volta, e vezes 8, vai dar 58,3 metros quadrados de escada. Concreto, eu tenho 10 centímetros, só que a minha escada tem uma inclinação, então eu divido isso aqui por cosseno aproximadamente de 30, né, para ter uma ideia, tá, de radianos aqui de 30, ok? Se fosse exato, vai ser tipo em torno aqui, ok? 0,12 está próximo da realidade. Em torno de 30 graus. Geralmente a escada vai ter 30, 35 aqui, considerar 35 aqui, ó, vai ser uma diferença crítica, tá? Mais os degraus, que espessura tem o degrau? 16,11, então mais 0,61 dividido por 2. Por que por 2? Porque o degrau é um triângulo, né? Triângulo é a base das alturas sobre 2. Então, o concreto pela escada vai ser 0,20. Tá? 0,200 aqui, tudo mais, colocar uma casa a mais aqui, ó. Deixa eu até fazer assim. Vou copiar essa fórmula aqui só como base, jogar ela aqui embaixo. Ok, tá. Coloquei aqui, ok, tá. Por algum motivo, isso aqui estava dando um valor diferente, mas ok, estava dando um formato diferente. Beleza, tá. Vergalhão, bom, o vergalhão que eu vou ter vai ser um ferro de 8 cada 17. No sentido secundário, vai ser tipo um ferro de 5 cada 22, um ferro de 6,3 cada 30. Ok? Como que eu vou fazer isso? Bem simples. Igual a 8 ao quadrado a cada 17, beleza, tá? Sobre 1,62, né? Sobre 1,62 a cada 17, mais 6,3 ao quadrado, sobre 1,62 a cada 30, ok? Esse vai ser o consumo de vergalhão. Só que entra a questão, como tem inclinação, né? Em Malbê vou ter inclinação disso também, eu vou dividir isso aqui pelo cosseno de radianos de 35 aproximadamente. Tá? Depois posso até medir o ângulo da escada, mas não vai ter uma diferença pesada. Então, consumo aqui, ó, 3,33 kg por metro quadrado. Tá? Uma escada geralmente tem um consumo de quilo por metro cúbico pequeno, mas isso não importa. Tem outros? Não. Tá? Então, puxo aqui para baixo, puxo aqui para baixo. Esse foi o consumo da escada. Inclusive, entra a questão, aquele pessoal que gosta de usar quilo por metro cúbico vai ver que isso aqui não faz o menor sentido para cada elemento. Cada elemento tem bem diferente. Tá? Agora, foi a laje, foi a viga, foi a escada. Pilares agora. E aqui entra a questão, pilares, tecnicamente eu vou considerar um metro do pilar, tá? Só que um problema que eu tenho é que o pilar ele tem uma armadura diferente de cada pavimento, correto? Tá? Só que o que eu posso fazer aqui? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou tentar salvar aqui, ó, tá? Beleza? Eu não tenho a área, eu tenho a área, 105,5 metros quadrados. Beleza, desculpa, área total, 461. Então, minha área total da obra é 461 metros quadrados. E eu não tenho a quantidade de pavimentos? Sim, 8 pavimentos. E uma regra básica que a gente usa é o quê?
que em uma obra adequada, bem planejada, sem maluquices, é perfeitamente possível chegar em 1 tonelada força por metro quadrado no total de pilares. Você vai me dizer, tá, mas eu não vou ter 368 pilares. Não, não é questão. Tá? O que eu vou estimar aqui é o seguinte. Primeiro, eu vou escolher uma espessura de pilar, porque o que importa aqui é a espessura do pilar. Tá? É a espessura do pilar que vai dizer se a estrutura vai ficar econômica ou cara. E daí eu vou fazer o quê? Vou pegar a planilha de pilares. Ok? Tá? E aqui entra uma questão. Lembra aquela questão de pilar central, pilar de extremidade e pilar de canto? Pois é. O pilar de extremidade e o pilar de canto, eles só vão ter uma área de aço pesada se eu tiver um projeto mal feito, que eu tenho uma viga grande e um vão pequeno, uma viga grande com uma altura pequena ou coisa do tipo que gera consumo pesado. O crítico num prédio geralmente são o quê? É a carga gravitacional. Um projeto bem feito vai garantir que só a carga gravitacional seja o problema. Tá? Só que aqui entra a questão, como que então eu vou determinar a seção base do meu pilar? Bom, vamos imaginar que a minha ideia base de pilar seja um pilar de 20 por 50. Depois a gente vai ver o porquê. Tá? Mas a questão é, antes de terminar isso, na verdade, eu vou demonstrar porquê, porque senão vai ficar meio que um chute. Tá? Onde que eu posso ter pilares? Vou pegar essa uma planta aqui. Ó, tá? Então eu posso ter um pilar aqui bem na ponta, tá? Para aproveitar essa janela aqui, ó, ou até posso virar um outro eixo aqui, tá? Não é questão aqui, mas digamos que eu tenho um pilar nessa região aqui. Ó. Tem um pilar aqui, beleza. Onde mais posso ter um pilar? Bom, aqui eu tinha um vão maior, posso usar um pilar intermediário. Ok? Tá? Entre esse quarto aqui, no caso, eu posso ter mais um pilar. E aqui até mais um pilar. Tá? Ah, fica um monte de pilar, não. 2,5 metros aqui, no caso, não é problema. Eu até posso tirar o pilar, mas eu sei que vou gastar na viga, então não é o ideal. Tá? Aqui eu posso ter um pilar intermediário também. Tá? Coloquei um pilar intermediário aqui. E depois, no caso, a gente faço um porte e já limpo o pilar aqui. O sentido, por enquanto, não importa tanto. Posso colocar mais um pilar intermediário aqui e mais um pilar intermediário aqui. Ok, tem 8 pilares por enquanto. Se eu coloquei um pilar aqui, no caso não preciso colocar um pilar aqui. Deixa um pilar aqui, ó, e vai dar um vão de 4 metros, tranquilo. 9 pilares aqui. Aqui eu posso colocar um 10º pilar. Aqui eu posso colocar tipo um 11º pilar. Aqui nessa quina eu posso colocar um 12º pilar. Beleza, tá? Onde mais posso ter pilar para a obra? Bom, provavelmente aqui eu vou ter um núcleo rígido e a gente vai contar separado isso aqui depois. Então tem o quê? Eu tenho o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pilares por apartamento. 12 vezes 4, 48, ok? Só que dentro da questão, aqui provavelmente eu vou ter um pilar também, mesmo que tenha um balanço aqui e tudo mais, é uma questão crítica e tudo mais, no caso do pilar até nesse sentido aqui, tá? Mas vou considerar mais um pilar e tendo embaixo outro pilar, 2 pilares. Mas, daqui até aqui, ó, eu tenho em torno que já que tem 1 metro aqui de recesso, 2,5, 4, 6 metros e meio, 9 metros aqui. Então daqui até aqui eu tenho 9 metros. Então provavelmente eu vou colocar, primeiro, aqui eu nem preciso de pilar, depende do caso. Aqui, mal bem, eu posso passar uma viga nessa região e ter um apoio intermediário. Então, mal bem, o vão efetivo que eu vou ter vai ser o quê? Vai ser daqui para cima, 2,5, 4, aqui são 5 metros e meio. Beleza, então eu coloco mais um pilar intermediário em alguma região por aqui. Ponto específico pode ser planejado depois. Mais 2 pilares. Eu tenho outra região que eu preciso de pilares? Bom, eu até poderia ter um pilar aqui e um pilar aqui, só para encaixar intermediário aqui final, que eu só para a região aqui, e considerar mais 2 pilares, mas muitas vezes isso aqui vai ficar no núcleo rígido, não vai ser necessário. Mas eu vou colocar só por questão aqui, ó, 54 pilares então. Bom, 3.688 pilares, tonelada força, dividido por 54. A ideia base de uma carga média entra a questão, se um pilar ficar maior e outro menor, vai dar na mesma igual. Vai ser 68 toneladas por pilar, ok? Essa vai ser a questão crítica, essa vai ser a carga básica que eu vou estimar no pilar. Então eu vim aqui colocar uma carga axial de 68,3. Da ideia a questão que eu faço geralmente é o quê? Se o pilar de 20 eu divido por 2, daí tipo um pilar de 20 por 35. Nem precisa ser 50, pode ser 35. Tá? Tem cálculos específicos e tudo mais, mas uma ideia básica pode ser trabalhada assim, em um comprimento de 2 centímetros, não tem por que trabalhar comprimento pesado aqui. Acho que isso é uma questão base. Tá? E todos esses pilares, você viu que eu coloquei a carga inteira e eu não descontei que vai ter um núcleo rígido, vai pegar uma certa parte da carga? Pois é. Por quê? Porque eu vou deixar o núcleo rígido pegar toda a carga, mas esses pilares pegar toda a carga gravitacional, mesmo que o núcleo rígido pegue um pouco de carga gravitacional, o que faltar dos pilares aqui, né? Esse chute para cima vai ser a parcela que os pilares pegam da carga. Ok? Tá? E aqui entra a questão, um pilar desses vai ter na base, nessa 6 ferros de 16. Nossa, é bastante aço, Gilberto. Não, um prédio desse normal, ou 10 ferros 12,5 num pilar desses também é normal, taxa de aço 2%. Ok? Tá? Agora vai entrar a questão.
Vou usar um pi aqui, ok. Tá? Agora vai entrar a questão que eu vou fazer o seguinte aqui, ó. AS sobre AC, 1,75 para esse andar. Só que eu tenho 8 andares, não tenho? Sim, eu tenho 8 andares. Então eu vou fazer o que aqui, ó? Igual a 68,3 vezes 7 oitavos. Só que na prática eu poderia repetir cada andar, mas geralmente a gente só muda a armadura cada 2 pavimentos para não ter uma questão tão complicada. Então, cada 3 quartos aqui, eu vou quebrar isso aqui em 4 vãos, ou seja, eu repetir bem na base, depois 2 andares de cima, mais 2, mais 2, mais 2. Ok? E o que entra a questão? Um pilar desses aqui, ó, já vai para uma taxa de aço tipo de 0,7 no andar de cima. Certo? Por quê? Porque reduziu a carga, ele ficou bem mais leve. Tá? Agora, a próxima situação, vezes 2 quartos. Tá? E daí um pilar desses vai passar com 4 ferros de 10 tranquilamente. Tá? Mais uma taxa de aço 0,45, mais um quarto vai ser 0,45 também, porque não tem como reduzir mais. E vai gerar o que aqui? 3,35, só que dividido por 4, minha taxa de aço média desse pilar tem 0,84. Ok? Esse está sendo um consumo médio. Claro, esse pilar aqui é extremamente eficiente porque ele vai conseguir fechar em 4 aços de 10. Talvez tenha alguns pilares maiores, alguns menores. Mas essa ideia base, a gente pode trabalhar tranquilamente. Que um pilar central, se não tiver movimentos no mais, vai ter uma taxa de aço um pouco abaixo de 1%. Ok? Então o que eu vou fazer agora é o seguinte aqui, ó. Voltamos aqui para a planilha. Quantia de pilares. A gente tinha visto aqui, ó, que eu vou ter aproximadamente 54 pilares, só que, claro, vezes 3 metros de altura, né? 2 metros de altura, desculpe, vezes 8 andares. É igual aqui, ó, 54 vezes 2,9 vezes 8. 1.253 metros de pilar. Tá? Ficamos com 2,8 na questão. Concreto por unidade. O pilar médio vai ter 20 por 35. Ok? Então, 0,07. Próximo. Vergalhão por unidade. Aqui entra a questão. Eu sei que meu consumo médio é 0,375. Importa qual que é o vergalhão? Não, vai ser o que importa é o quilo. Então isso aqui vai ser igual aqui, ó, 0,375%, ok? Do que a nossa área aqui, ó. Esse tecnicamente vai ser tipo a área de vergalhão. Daí eu só faço o quê? Multiplico pela densidade do aço e vai ter quanto que eu vou gastar de vergalhão. Não total, só dos vergalhões verticais. Então, uma regra básica que a gente pode utilizar, que os estilos vai gastar em torno de 20 a 25%, multiplique por 10 mil, ok? E eu vou gastar em média 5,8 quilos por metro quadrado nos pilares, ok? Tá? Puxo aqui embaixo, jogo aqui embaixo, ok? Tá? E daí o que eu vou fazer aqui, ó, total da obra, ok? Beleza, vim aqui em total da obra, tá? Vou deixar aqui essa região aqui como sendo a parte que eu vou preencher. Né? Aqui eu vou preencher aqui e aqui eu também vou preencher porque é uma questão que eu vou ter que ajustar para cada caso. Tá? E aqui vai ser a parte onde eu vou deixar, é a parte resultados no caso aqui. Ó. Beleza? Total da obra então vai ser o quê? Vai ser igual a soma de tudo isso aqui. Ok? Tá? E também a soma do lado aqui, ó, de tudo isso aqui. Então, esse está sendo o meu gasto aqui, só que faltou uma questão. Faltou o quê? O núcleo rígido, ok? Núcleo rígido, beleza? Tá? O núcleo rígido eu vou ter que entrar na questão de vento da obra e tudo mais, tá? Mas isso aqui a gente consegue fazer não é complicado fazer isso aqui. Eu vou demonstrar como. Bom, primeira questão que eu vou demonstrar aqui é o seguinte. Eu vou pegar nossa planta base, beleza, tá? Qual que é a altura total do prédio? 8 andares. Qual que é a vezes 2,90 metros, beleza? Então eu sei que meu prédio como todo tem 23 metros de altura, beleza, tá? Provavelmente eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, digamos, vou desenhar essa em verde aqui, tá? Eu vou colocar um pilar rígido aqui, um pilar parede aqui, que vai dar uma rigidez para auxiliar no núcleo rígido, né? Tá? E um núcleo rígido nessa região da escada, ok? Essa é a nossa ideia base do núcleo rígido. Daí vai ter 3 metros de largura aqui. Um eixo vai ser mais leve, tudo mais, vai ser a base. 23,2 ao quadrado, agora, outra questão, desculpe, eu posso multiplicar o quadrado, ok? Vezes uma carga média que a gente pode considerar para prédio de um instrumento, uns 150 kg por metro quadrado de vento, vezes 29 metros. E sendo um vento de um prédio em balanço, porque ele está preso na base solto no topo, divide por 2. Eu sei que esse prédio vai ter um momento fletor em torno de 1.200 kgfm, 1.170 kgfm. Ok? Essa é uma ideia base. Pode ter diferença para cima, para baixo, tudo mais? Sim, pode. Tá? Mas em torno de 1.170 metros cúbicos, 1.170 kgfm é o que eu espero.
Agora entra a questão, claro, o pilar vai pegar muita compressão e tudo mais, mas a questão é, unidade. Vou colocar aqui, só colocar a unidade direto aqui, ó, tá? Porque eu vou considerar um núcleo rígido aqui e já vou colocar o volume total dele, tá? Porque eu posso calcular tudo de uma vez aqui. Vamos lá. Então, eu sei que minha altura total era 23,20 m, né? É 8 andares de 2,90 m. Vamos imaginar que eu vou trabalhar com núcleo rígido também de uns 20 de espessura, depois eu posso planejar todos os pais, que daí vai entrar a questão de um instrumento completo do núcleo rígido. Isso aqui pode gastar mais uns 20 minutos, então a questão é a gente usa como base, tá? Dentro do curso com concreto armado avançado eu demonstro mais núcleo rígido, tá? Vamos imaginar que a seguinte situação, que ele tem, sei lá, uns 50 centímetros para cá, 50 centímetros dá 1 metro aqui, mais 3 metros, mais 3 metros, mais 3 metros aqui, ó. Tu falou que o núcleo rígido tem 10 metros, ok? Então, de concreto aqui, ó, eu vou gastar nesse núcleo rígido 46,4 metros cúbicos. É muito ácido, Gilberto? Não. Isso é perfeitamente normal para uma peça desse porte, ok? Tá? É muito concreto? Sim, é muito concreto. Imagina, estou falando do núcleo rígido inteiro da obra, tá? É o vento total da obra, certo? Tá? Só que eu tenho aqueles outros dois pilares, né? Também considerei ali aqueles outros dois pilares, né? Então eu tenho mais, quem sabe, dois pilares, sabe? Hoje é um pilar, sabe, de 20 por 1,35 m ali, certo? Também com 8 metros vezes 2,90. Por que um pilar desse porte? Porque daí eu já aproveito a região da escada como um todo. Então vai para 58, 59 metros cúbicos. Tá? O núcleo rígido tem 3 metros de altura como base, então divido por 300 e multiplico por 40. Claro, ele vai ter compressão, mas seguindo a regra dos 40 centímetros, eu sei que a área de aço dele vai ser em torno de 156 centímetros quadrados. Ok? Nossa, é muita área de aço. Não é. Tá? Por que não é muita área de aço? Porque eu estou falando de uma peça gigante, tá? E 156 quilos por centímetros quadrados vai dar em torno de 156 quilos quando eu considerar os estribos junto, ok? Tá? Só que o meu núcleo rígido começa com uma dor pesada e reduz drasticamente, então eu vou considerar, quem sabe isso aqui, ok? Multiplico isso aqui por os 8 andares de 23,20 metros, só que eu divido isso aqui por 2. Por que eu divido isso aqui por 2? Justamente por causa da flexão que vai reduzindo drasticamente, geralmente para cima vai estar tudo na armadura mínima, ok? Então, o total de aço aqui vai ser o quê? 14,485, ok? Tem folga aqui, eu estou demonstrando uma ideia básica de ensinar aqui adequadamente, tem folga, ok? Mas esse seria o meu quantitativo total da obra. Você pode ver que o núcleo rígido tem um consumo bem alto, geralmente vai ser menos, tá? Eu tenho uma folga aqui nesse núcleo rígido, porque geralmente vai ser menos a metade. Eu poderia reduzir esse núcleo rígido, porque é um núcleo rígido bem grande para essa obra. Outra questão, se eu fizer o pré-dimensionamento completo do núcleo rígido, seria essa questão aqui. Tá? Eu coloquei a unidade geral aqui, tá? E esse é o consumo da obra, ok? Então eu vou deixar isso aqui mais, tudo aqui em cinza também, beleza? Tá? E o consumo total de material total da obra, posso até tirar as casas decimais aqui, ó, mas o que eu tenho aqui é o seguinte, ó, que eu vou gastar 573 metros cúbicos, isso aqui já tem uma folga de 5%, tá? E 44 toneladas de aço. E daí entra a questão, se eu quiser saber o custo do material, posso fazer a seguinte situação. Isso vou demonstrar em 2022, eu não sei como que vai ser quando você estiver assistindo esse vídeo, aqui na minha região. Então, vamos imaginar que meu concreto custe R$550 bombeado, isso aqui vai depender de cada região, tá? E vamos imaginar que o meu aço custe, quem sabe já dobrado, mais que dobrado, sei lá, R$11,50 o quilo, ok? O que vai acontecer é que o material dessa obra vai custar R$828 mil. E claro, tem mão de obra e tudo mais depois, a gente pode seguir o mesmo princípio para calcular todo o valor da obra. Eu tenho mais tabelas de isopor, ok? Mais, quem sabe, 9.900 tabelas ali, vai depender do custo mais, eu vou somar aqui para calcular o custo total da obra, entendeu? Mas esse que é o método. E em questão de 1 hora, a gente pode fazer o quantitativo completo e se as planilhas já estivessem pronta, farei em menos tempo ainda, beleza? Então, por enquanto, será isso. Através desse método, a gente consegue dimensionar qualquer obra e ter uma estimativa base de qualquer obra, ok? Geralmente tem um pouco de folga, né? Tipo o núcleo rígido, eu considerei que ele vai pegar todo o vento, apesar de que os pórticos transversais podem ajudar. Provavelmente, nesse eixo aqui eu tenho essa região aqui, ó. Então, nesse eixo aqui eu vou ter vigas e no eixo X vai ser bem mais leve. Mas no eixo Y, né? Mal bem, eu vou ter pilares também, né? Provavelmente eu vou ter igual essa planta aqui, ó. Eu vou ter um pilar provavelmente nessa região aqui, ó. Então eu posso ter uma viga para auxiliar no núcleo rígido. Ok? Então tem várias outras questões. Eu posso ter uma viga aqui, ó, ela vai também auxiliar no núcleo rígido. Então tem várias outras questões que podem auxiliar. Tá? Essa viga aqui vai auxiliar no núcleo rígido, ok? Mas eu estou contando ela como um todo, não preciso contar de novo, né? Porque o que ela for descontado no núcleo rígido vai ser economia. Entendi a situação? Então, dentro desse método, dentro desse planilha aqui, é uma planilha simples,
Vou até deixar dentro da planilha, para o pacote de todas as planilhas, tá? Mas a questão é, a gente pode utilizar esse mesmo método aqui para calcular qualquer estrutura como base. Cada obra ser diferente, se for um galpão metálico, com certeza eu não vou ter quantitativo de concreto, vou ter quantitativo de telha, né? Dependendo do caso, posso colocar a fundação junto e tudo mais, tá? Planilha e quantitativo aqui, ó. Planilha e quantitativo aqui, ó. E a gente vai ter uma ideia boa da estrutura. Inclusive, outra questão que eu posso fazer também aqui é o seguinte: o consumo final que eu posso ter, e essa é uma ideia base mais para ter uma ideia de consumo, não para ter um valor estimado aqui, ó, mas é o quê? Que nessa obra eu estou gastando 15,5 centímetros por metro quadrado e 12 quilos por metro quadrado. Okay? Então, nesse caso, deu 12 quilos por metro quadrado. Só que, claro, dependendo do caso, uma otimização, corrigir e tudo mais, pode isso aqui estar tranquilamente só para 10.475 e virar 11 quilos por metro quadrado, né? Porque esse corrigir aqui realmente eu coloquei para cima. Dependendo do caso, essa obra aqui poderia chegar a 10 quilos por metro quadrado. Eu poderia reduzir no corrigir, eu poderia fazer outras aplicações, certo? Mas isso é uma ideia base que dentro de um projeto final realmente a gente poderia otimizar dessa maneira, beleza? Mas por enquanto seria isso então. E até a próxima. Só vou lembrar vocês uma questão que marketing, parte mais importante para mim, tá? Se a questão é, se você está com dificuldade em projetos e tudo mais, você está com dificuldade para orçar, se o problema é dificuldade de fazer projetos, você não sabe, se você não sabe fazer projetos, né? Você não sabe fazer projetos, sabe projetos em algum sistema, tá? Eu posso lhe auxiliar e te ensinar, porque muitas vezes vai cair para você fazer um projeto de alvenaria estrutural, um orçamento, só a empresa vai executar, e se você tiver conhecimento de como orçar adequadamente dessa maneira, se você souber dimensionar, você pode aplicar esses conceitos justamente nisso. Então, se você não souber fazer projetos em algum sistema, eu posso deixar com meus cursos, onde demonstro uma obra de início ao fim, e você pode tirar dúvidas à vontade durante o curso. Tá? Então, eu faço revisões de consultorias, tudo mais. Geralmente isso aqui não vai acontecer em orçamentos, tá? Mas eu tenho também essa questão, até pagar para esse caso, tá? Mas também eu tenho essa questão, ok? Mas por enquanto seria isso.